Você e eu vivemos em um mundo comandado e controlado por algoritmos, em constante mudança por causa de tudo que acontece com a inteligência artificial. Ainda assim, existem habilidades atemporais que podem fazer com que você continue crescendo no mercado, continue crescendo no marketing, na comunicação. Vem aqui afiar esse machado comigo. E a primeira delas é a comunicação. Se você não se comunica bem, você tem um problema grave para resolver no seu negócio, na sua carreira, no seu produto, no seu serviço, na sua vida, nos seus relacionamentos. Por favor, comunique-se bem. Mas afinal de contas, o que que é comunicar-se bem? Comunicar bem não é necessariamente você ter uma voz bonita, uma voz grave, uma voz de locutor, de alguma coisa, de trailer. Comunicar-se bem é muito mais sobre você passar uma mensagem com eficiência. Quando a gente fala, por exemplo, do aprendizado de idiomas, basta você entender e ser entendido e está tudo certo. Mas se eu estou falando de um ambiente profissional, de um ambiente de negócios, a comunicação ela tem funções que trazem grandes recompensas. Comunicar-se bem, primeiramente, é sobre você atingir um objetivo. E então, qual que é o seu primeiro objetivo? Esse é um ponto-chave quando você está planejando comunicar-se com alguém, falar com alguém que é importante na sua área, um possível cliente, seja lá quem for. Algo que eu comentava, inclusive antes de gravar esse vídeo com a minha equipe é: nós podemos trabalhar como campanha ao longo de meses. É a seguinte questão: se você é uma pessoa que não consegue explicar seu serviço ou trabalho para alguém em menos de 2 minutos, você tem um problema grave. E por que que eu falo sobre isso? Basicamente, além da eficiência da comunicação, quando você comunica bem, você consegue prender a atenção das pessoas. Isso vem de uma comunicação estruturada. Como que você estrutura a sua comunicação para que ela funcione bem? Sempre que eu vou falar com alguém, além de saber o objetivo dessa minha comunicação, eu preciso pensar o que que eu preciso para chegar nesse objetivo. Quais são os passos necessários para que eu conquiste essa coisa que eu preciso conquistar. Eu vou fazer um pedido, eu vou oferecer algo, eu quero fazer uma troca, como que eu estruturo isso? Então toda comunicação ela precisa ter começo, meio e fim já pensados. Algumas vezes você vai acabar ficando muito artificial, mas com o tempo isso fica um pouco mais prático. Aí beleza, meu, muito fácil eu falar disso daqui, gravando um vídeo para o YouTube diretamente do conforto da minha casa. Houve momentos em que a minha comunicação não era tão boa assim, mas depois de certo tempo, eu inclusive passei a ter isso como principal ativo de trabalho, palestrando, dando aula em tudo que é lugar aí, em quase 20 anos de marketing, metade desse tempo foi dando palestra, foi dando aula. Comunicação é um ponto crucial. Se você não consegue comunicar-se bem com clientes, com colegas, com outros profissionais, você jamais vai conseguir o que você quer. Inclusive, uma coisa que acontece bastante e que assim, meu, eu vi isso milhares de vezes, principalmente ali em ambiente de empresas de tecnologia, né, putz, passei 10 anos só com a Hotmart, mas também na publicidade você encontra muitos profissionais que são excelentes no que fazem e virem frustrados, porque eles não conseguem comunicar uma ideia, não conseguem colocar um projeto em prática, não conseguem, às vezes, simplesmente dizer não para algo. Qual é o primeiro passo para você resolver isso? Existe um livro muito bom chamado TED Talks, do autor Chris Anderson, que inclusive é o presidente do TED. Nesse livro, você aprende como que você consegue planejar apresentações, principalmente como que você consegue fazer uma linha mestra, como você consegue ter algo que vá do ponto A ao ponto B, mas que não desvie muito ali do objetivo central. Lendo um livro como esse, que você mata em 2 dias, sua comunicação já muda pra caramba. E depois, como eu comentei ali, é sempre sobre estruturar e pensar um objetivo. Essa segunda habilidade, assim, a inteligência artificial resolve muito dela, só que se você tem isso embutido em você, você chega muito mais longe. Eu estou falando apenas da habilidade de entender e interpretar dados. Eu comentei no começo do vídeo que a gente vive em um mundo pautado, comandado, controlado por algoritmos. Seu elevador, o Uber que você chama, o iFood que você pede, seu engajamento nas redes sociais, tudo isso depende de algoritmo. Então, se você quer dominar algo, você precisa entender como lógicas funcionam. E lógicas dependem de números, dependem de diversos fatores. A minha carreira, ela começou na publicidade ali, principalmente com análise de dados.
Junto depois da habilidade de comunicação, isso me ajudou a chegar mais longe. Teve um curso que eu fiz pela Universidade de Chicago, chamado Strategic Data Storytelling. E esse curso, ele pautava aquilo que eu comentei no começo do vídeo, sobre a comunicação estruturada como objetivo, mas também junto com a análise de dados. O que que acontece? Ainda que você tenha a inteligência artificial disponível para você no seu bolso grande parte do tempo, às vezes você está no meio de um debate com alguém, com um superior, com um cliente, seja lá quem for, e alguns números começam a brotar ali, e você não vai simplesmente pegar o aplicativo do ChatGPT e começar a consultar ali na hora a calculadora. Quando você tem a habilidade desenvolvida de interpretação de dados, de entendimento de dados, você consegue refutar algumas coisas ou incrementar algumas coisas com muito mais naturalidade, com muito mais inteligência. E isso não depende de você ser bom ou não em matemática, isso depende de uma construção de raciocínio lógico. Inclusive, na época que eu apresentava o HotmartCast, teve uma entrevista excelente com o Rafael Kiso, que fala sobre isso, eu tô deixando linkado aqui. Isso muda o seu jogo pra caramba. Você é visto como uma pessoa muito mais interessante e mais inteligente, você é visto como alguém que consegue identificar problemas, que consegue resolver problemas ou que consegue pelo menos falar sobre a causa de problemas. Se você domina isso, você sai à frente de muita gente do seu mercado que simplesmente não tem o repertório que você vai ter. Já a terceira habilidade, ela também tem uma correlação direta com a segunda, e a terceira habilidade é a habilidade de você identificar e resolver problemas, principalmente se você domina um tipo de solução de problema. Eu costumo dizer que um bom profissional de marketing é uma pessoa generalista. No entanto, mesmo os generalistas precisam ter algum tipo de especialidade. Como eu comentei, a minha lá no começo era dados. E olha que o que eu queria era a parte de produção de conteúdo. E quando eu falo de produção de conteúdo, não era igual assim YouTube, era simplesmente escrever, escrever, escrever. Mas quando você começa a ser uma pessoa boa em resolver problemas, você se torna uma pessoa mais valiosa. O que que é problema dentro de uma empresa? Problema é tudo aquilo que queima dinheiro, que derruba chances de a empresa ganhar dinheiro ou aquilo que gasta muito tempo. Sempre que eu resolvo uma dessas três coisas, sempre que eu dou mais tempo para a empresa, que eu trago mais dinheiro para a empresa, ou que eu fecho aquela torneira que faz a empresa queimar dinheiro, eu sou uma pessoa que está resolvendo problemas, seja no curto, no médio e no longo prazo. Portanto, escolha qual tipo de problema você quer resolver. Que seja umzinho, às vezes dois. Fique muito bom nisso e aí você junta as outras duas habilidades, que é a sua comunicação e a sua parte de interpretação de dados. Se você faz isso, você consegue trazer para as pessoas o tipo de problema que você resolve, o impacto que ele tem, caso ele não seja resolvido, e o impacto da solução desse problema. Então perceba aí, comunicação, interpretação de dados e solução de problemas. Pessoas que resolvem problemas nunca vão ficar sem clientes, nunca vão ficar sem emprego. Essa é uma questão crucial. Às vezes você acaba entrando em uma área só pelo hype, não é uma área que resolve muitos problemas, então você fica pulando de galho em galho o tempo todo. Nada disso. Bora focar em problemas reais. E vamos para a quarta habilidade de ouro para você crescer no mercado. Essa eu tenho um pouco de dó de falar, porque fica parecendo dica de coach, só que ela é uma coisa real. Diga sim. É, ficou com cara de coach. Mas você precisa dizer sim para as coisas, para as oportunidades, para as chances que aparecem de desenvolver suas habilidades. Isso envolve, por exemplo, prestador de serviço, profissional liberal, envolve empresários e empresárias. Às vezes vai aparecer um tipo de cliente, um tipo de projeto que ele vai além do que você acha que você consegue. E se você diz sim, você ganha as chances de desenvolver algo novo, de testar um novo limite, de saber de repente onde é seu ponto forte, onde é seu ponto fraco ali. Mas uma coisa que eu comentava muito com um grande amigo meu, que é o Bruno Romano, aprendi com ele isso, ele fala que a comédia é pautada no sim. Isso é praticamente uma regra de criatividade. Se você vai dizendo muitos sims, você fica o tempo todo desenvolvendo o repertório. Você não pode dizer sim para tudo, mas, se você tem a capacidade de dizer sim, de dar uma resposta positiva para algo que você sabe como identificar ou resolver os problemas que circulam ali, você tem a capacidade de interpretar os dados relacionados àquilo, e você consegue comunicar o que você faria nesse cenário, por que não? No meu caso, por exemplo, em algum momento, lá na Hotmart, me chamaram para começar a palestrar, lá em 2015.
E nesse momento eu estava palestrando em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro. Tudo começou com uma outra palestra em Belo Horizonte. Avança aí 2, 3 anos, estava eu dando aula na Argentina, Peru, Colômbia, México, Espanha, depois teve Estados Unidos também, meu, teve muito lugar que eu não lembro, teve Recife, teve Salvador, teve Fortaleza, muita coisa. Um dia eu disse sim para a oportunidade de desenvolver minha fala em público. Isso se tornou a melhor coisa da minha carreira, permitiu com que depois eu pudesse entrevistar, por exemplo, Pondé, Portela, Karnal e Clóvis numa paulada só. Entrevistei DK, entrevistei uma porrada de gente massa, apresentei mais de 200 episódios de podcast, porque um dia eu disse sim, beleza, esse é um exemplo fora da curva. Porém, você nunca sabe o que pode acontecer quando você aceita a chance de desenvolver uma habilidade. Portanto, se você já começa sendo a pessoa que diz mais sims para o que aparece na sua frente, grandes coisas acontecem. Esse foi um vídeo um pouco diferente do que eu costumo gravar, espero que tenha sido interessante para você. Deixa aí seu like, inscreva-se no canal, a gente se encontra na próxima semana.